A estupidez calculada e o preconceito de Lula jogam lama sobre a imagem do Brasil no mundo. Lula ultrapassa todas as barreiras do ultraje ao comparar o Estado de Israel, terra dos judeus assassinados pelos nazistas, à própria Alemanha nazista. Lula revela-se para o mundo um monstro de ignorância calculada e cobre o Brasil de vergonha internacional. Antes, um aviso. A Gazeta do Povo também é alta cultura. Uma nova tradução de um clássico de Bulgakov está no link da descrição desse vídeo. Uma novela satírica proibida na União Soviética Comunista, que lembra os nossos tempos sombrios. Gazeta do Povo, alta literatura e alto jornalismo. Assine já. Lula não está gagá quando compara Israel, terra do povo judeu, que teve 6 milhões de assassinados por nazistas, à própria Alemanha nazista. Lula sabe do que está falando, e seu plano é demoníaco e ditatorial, sabidamente preconceituoso e milimetricamente planejado, como eu vou explicar aqui. Antes, vamos à fala desastrosa que levou o Brasil ao esgoto da história mundial da diplomacia. Eu fico imaginando qual é o tamanho da consciência política dessa gente e qual é o tamanho do coração solidário dessa gente que não está vendo que na faixa de Gaza não está acontecendo uma guerra, mas um genocídio. De que não é uma guerra entre soldados e soldados, é uma guerra entre um exército altamente preparado e mulheres e crianças. Sabe o que está acontecendo na faixa de Gaza com o povo palestino? Não existe nenhum outro momento histórico. Aliás, existiu quando Hitler resolveu matar os judeus. Uma explicação desnecessária para quem conhece o mínimo de história para refutar essa fala abominável. Genocídio é quando há a intenção de matar um povo de uma etnia inteira. Os judeus foram perseguidos, torturados e mortos por nazistas na Segunda Grande Guerra Mundial, apenas pelo fato de serem judeus. Lula sabe disso, porque já foi ao Museu do Holocausto. E Lula sabe também que comete uma monstruosidade ao comparar Israel à Alemanha nazista. Sabe que Israel nada mais faz do que se defender de um grupo de terroristas, o Hamas. Lula sabe que numa guerra, infelizmente, morrem inocentes. E, sobretudo, Lula sabe que o Hamas usa a população local como escudo humano para proteger suas células do terror. Escolas, creches, prédios, hospitais são usados como abrigo a locais estratégicos de encontro de membros do Hamas. Por fim, Lula sabe que bastaria que o Hamas se rendesse e a guerra acabaria, pois sabe que o Hamas só quer exterminar todo o Estado de Israel, que o Hamas quer exterminar todos os judeus e não islâmicos convertidos em todo o mundo. Então, por que Lula quer que Israel cesse fogo? Por que alguém pararia de se defender de um assassino que promete matá-lo? A resposta da falsa ignorância de Lula é simples. Lula obedece ao antissemitismo de toda a extrema esquerda mundial, que tem, assim como os nazistas, ódio aos judeus, porque são um povo que, primeiro, carregam as bases da cultura judaico-cristã, que sedimentou a cultura ocidental que a esquerda quer destruir em nome da Revolução Marxista. E segundo, porque os judeus são o povo que domina boa parte do capital do mundo. Lula demorou dias para dizer que o ato do Hamas foi terrorista, mas em nenhum momento disse que o Hamas era um grupo terrorista, porque militantes petistas de esquerda sempre justificaram a existência do Hamas. Lula personifica o antissemitismo de toda a esquerda mundial em sua fala abominável. Só que a fala abjeta de Lula foi dita lá fora. Aqui no Brasil, onde há uma ditadura, a mídia, as universidades e o judiciário passam pano em todos os crimes e falas abjetas de Lula, porque fazem parte do conluio para o poder absolutista e tirânico do pseudo-progressismo no país. Lá fora, a resposta veio pronta do próprio primeiro-ministro de Israel. Today, the president of Brazil, by comparing Israel's war in Gaza against Hamas, a genocidal terrorist organization, to the Holocaust,
President Silva has disgraced the memory of 6 million Jews murdered by the Nazis, and he's demonized the Jewish state like the most virulent anti-Semite. He should be ashamed of himself. You know, we often speak about the history of anti-Semitism, and we say, how could those lies that were leveled against the Jewish people, these extraordinary falsifications, these unbelievable diatribes that had no basis in fact, how could they have been believed by so many? But that's exactly what's happening today in the case of Israel. Netanyahu disse bem, o nazismo começou assim, depreciando os judeus, inventando falsas histórias, assim como o genuíno, um dos papas do lulopetismo faz quando pede boicote a comércios de judeus, assim como a Alemanha nazista fazia antes da Segunda Grande Guerra Mundial. O lulopetismo é a personificação do horror persecutório. Adversários políticos e judeus, para ele, devem ser eliminados. As razões sórdidas de Lula são geopolíticas. Ele calcula o desastre diplomático e conta com a ruptura com Israel e países democráticos no mundo. Quer se alinhar a tiranias como China e Rússia, que por sua vez já o endossou. Quer se alinhar ao bloco de ditadores contra o mundo democrático, porque quer ser ele mesmo, Lula, um ditador. Aqui no Brasil, a justiça, que persegue a direita, se cala e a imprensa já passa pano. A Câmara ensaia um pedido de impeachment pouco provável de ocorrer, porque os presidentes do Congresso e boa parte de deputados e senadores têm corpos e almas comprados pelo governo. O Brasil hoje faz parte do eixo do mal do mundo, que assiste, aterrado, à decadência moral de nosso país. Se estivesse na Segunda Guerra Mundial, Lula, com certeza, estaria ao lado dos nazistas. Porque estar contra Israel hoje é estar ao lado do mal, do terror e do antissemitismo no mundo. Lula é um monstro mundialmente reconhecido hoje. Se você ainda não baixou nosso presente de hoje, vai aí um vídeo com mais informações. Assine a Gazeta, já! Em 1925, o escritor russo Mikhail Bulgakov escreveu um curto romance satírico que incomodou os camaradas do regime socialista. O livro, Coração de Cachorro, foi proibido pelos comunistas e só foi publicado oficialmente no fim dos anos 80. Agora, a Gazeta do Povo está oferecendo a você a oportunidade de ler de graça uma nova tradução desta obra icônica do século XX. Mikhail Bulgakov foi um dos mais importantes escritores russos, conhecido pelo clássico O Mestre e Margarida. Em Coração de Cachorro, o escritor alia humor e crítica ácida ao regime soviético em um enredo de ficção científica. Leitura de primeira qualidade que a Gazeta do Povo leva até você de graça. Ao baixar o e-book, você também se inscreve para ganhar uma resenha exclusiva da obra. A Gazeta quer você junto no debate. Não perca a chance, entre no link e baixe grátis.